consideração, qualquer comentário, tá? Só um momento, enquanto eu inicio a gravação. Então, turma, falando sobre sistema de informação em saúde, né? E quando nós pensamos no SIS, que seria esse Sistema de Informação à Saúde, é importante nós compreendermos alguns aspectos associados a que sentido. Qual a importância do Sistema de Informação em Saúde, por exemplo, no mundo, né? Não somente no Brasil, mas no mundo. De certo modo, gente, quando a gente leva informações sobre condições e determinantes de saúde para os nossos governantes, para os nossos gestores, isso pode favorecer a formação e a criação de políticas públicas de saúde que visem minimizar essas problemáticas. Então, de certo modo, nesta aula a gente vai compreender um pouco o que seriam essas questões dos preenchimentos das fichas, do preenchimento das guias, quais são os tipos de informações que têm que ser passado para os nossos gestores, o que seria, por exemplo, sistema de notificação de agravo em saúde. Então, nesse momento, a gente estuda um pouco sobre essa rede de informação. Lembrando que a gente fala que isso é uma rede, porque não é somente um local que informa, mas sim todos os municípios, todos os estados, junto com o Distrito Federal, e isso reúne informações pertinentes a cada região e, consequentemente, estratégia para minimizar a problemática dessas regiões. Então, gente, o que seria Sistema de Informação em Saúde, né? Para a Organização Mundial de Saúde, né, que conceitua o Sistema de Informação em Saúde como um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão de informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. Primeiro ponto a ser considerado nesse conceito, gente, é a magnitude dele. Em que sentido? Olha só, o Sistema de Informação de Saúde, ele coleta, ele processa esses dados. Quando eu falo processa esses dados, é porque ele faz uma compilação, ele reúne essas informações. Exemplo, vamos pensar, por exemplo, em Covid-19. E aí, quando a gente pensa em Covid-19, tem-se, por exemplo, uma informação associada. Nós temos aqui uma informação associada, de certo modo, a uma característica em São Luís, em São José de Ribamar, em Raposa, em Imperatriz. Então, eu vou coletar essas informações em vários locais. Quando eu vou processar, eu vou colocar todos esses dados como de informações. Como são esses dados? Eu estou me referindo à capacidade, literalmente, dos indivíduos ter essas informações reunidas em gráficos, em tabelas. Após isso, eu vou fazer uma análise dessas informações. Em que sentido? Eu tenho os dados, agora eu vou analisar. O que esses dados me diz? O que esses dados transmitem para a gente? E após esse aspecto, nós temos a transmissão de informação para a população, para os gestores, para os responsáveis por um determinado setor. E aí, quando eu faço isso, quando eu tenho tudo isso pronto, eu consigo observar o que eu devo fazer e, consequentemente, eu planejo, eu organizo, eu opero e avalio o meu sistema de saúde, porque muitas vezes eu posso ter alguma informação ali que não é adequada, que não deveria estar alta, ou não deveria estar ausente, e, consequentemente, não tem. Será qual é o problema? É o próprio serviço de saúde? O que eu posso fazer para melhorar essa informação? Um exemplo claro de informação em saúde está associado aí, turma, por exemplo, aos boletins de informação, né? Quando você coloca, por exemplo, no Google, boletim de informação à saúde, e você encontra aí vários boletins de infecções sexualmente transmissíveis, de DST, AIDS, de Covid-19, de síndrome multiresistente à pediátrica associada à Covid-19, tuberculose, hanseníase, tudo isso são boletins que apresenta aí pelo Ministério da Saúde, que está associado a uma organização de informações. E qual a importância, por exemplo, desse sistema de informação? A importância está associada ao quê? Porque isso nos leva a obter informação. A partir do momento que eu tenho uma informação, eu tenho uma decisão, e a partir do momento que eu tenho uma decisão, eu vou ter uma ação, tá? Então, eu tenho informação, decisão, ação. Se refere em que sentido? Informação
porque tem alguns dados que me mostram aquilo, que possivelmente pode ser ruim. Se é ruim para o sistema, eu preciso resolver. E como é que eu vou resolver? Através de uma decisão, através de um planejamento. Eu decidi, eu planejei, agora eu vou agir, né? O que é essa ação? Essa ação é literalmente botar os objetivos e as metas a ser concretizadas. Eu preciso fazer isto, isto e isto. E olha o tanto que essa frase, turma, ela é bastante importante. A informação em saúde é a base para a gestão dos serviços, né? Então, eu preciso ter informação para que eu possa ter o quê? O gerenciamento desse serviço de saúde. Porque quando eu tenho esse gerenciamento, eu tenho uma melhoria contínua do serviço de saúde e, consequentemente, da população. Quais são as funções do sistema de informação em saúde, turma? É respaldar a operação diária e a gestão da atenção à saúde, tá? Conhecer e monitorar o estado de saúde da população e as condições socioambientais. Olha o tanto que é interessante, conhecer e monitorar. A partir do momento que eu tenho a informação, gente, sobre as condições socioambientais da população e, consequentemente, o estado de saúde dessa população, eu posso fazer o quê? Monitorar. Eu posso planejar para tentar melhorar essa característica de vida desses pacientes. Não adianta eu criar políticas de saúde ou dizer que eu vou melhorar a qualidade de vida numa população que tem hanseníase em determinadas cidades, se naquela cidade não tem hanseníase, não tem tuberculose. Eu preciso literalmente, para ser eficaz as minhas políticas de saúde, as minhas ações, saber com quem eu vou trabalhar e onde eu vou trabalhar. Outras funções associadas ao sistema de informação, gente, é facilitar o planejamento, a supervisão e o controle e avaliação de ações e serviços de saúde, né? Gente, como o sistema de informação, ele está muito associado a essa característica, tá? De literalmente favorecer aí o planejamento, a supervisão e o controle e avaliação de ações e serviços de saúde. E olha o que é importante aqui, turma. Quando a gente fala no sistema de informação em saúde, a gente também avalia os serviços de saúde, tá? Por quê? Porque se eu tenho uma ausência de informação, se eu não tenho dados que são literalmente ofertados, inseridos, comunicados, existe uma falha no meu serviço de saúde. E essa falha está associada ao quê? Ao gestor, aos meus imediatos, à própria população, e isso eu posso avaliar esse sistema através dessas características, tá? Consequentemente, o sistema de informação à saúde, turma, eles auxiliam os processos decisórios nos diversos níveis de decisão e ação. O que seria isso? A partir do momento que eu tenho um conhecimento sobre esse sistema de saúde, a partir do momento que eu tenho conhecimento sobre essas características, eu vou ter um poder decisório de quê? De solucionar aquela problemática e entender como é que eu devo solucionar, tá? Se eu vou tomar uma decisão, eu preciso saber qual a decisão mais adequada para aquela situação diante de várias que eu posso tomar. Ainda em relação ao sistema de informação em saúde, turma, nós temos como função também desse sistema apoiar a produção e utilização de serviços de saúde. Quando a gente fala apoiar a produção de serviços de saúde, literalmente apoiar as ações associadas a esse serviço de saúde. Em que sentido? Por exemplo, se eu percebo que a minha região ela está associada bastante aí a uma característica do indivíduo a ter diabetes e hipertensão, por que não dar palestra, né? Fazer reuniões mensais, semanais, quinzenais, e aí, consequentemente, se isso é importante, por que tem aquele indivíduo ali naquela região? Porque não adianta eu marcar, por exemplo, inclusive, gente, é uma realidade do nosso município, por exemplo. Muitas vezes eu quero fazer um trabalho, por exemplo, com um gestante de determinada unidade básica de saúde, só que você vai ali naquela unidade básica de saúde, praticamente não tem gestante ou não é uma das referências associadas ao pré-natal, apesar de que pode ser realizado lá, mas não é referência. Então, como é que eu vou fazer, por exemplo, uma palestra com gestante naquela unidade? Sendo que não tem pessoas, não tem um número adequado de pessoas para que possa fazer
aquela palestra, tá? Então, é muito importante a gente compreender essas informações. Ainda sobre o sistema de informação em saúde, ele também tem como função disponibilizar informações para atividade de diagnóstico e tratamento. Olha o que é interessante aqui, turma. Através do sistema de informação, a gente também pode decidir qual o melhor tratamento, qual o melhor diagnóstico naquela região, como também as atividades para fazer isso. Em que sentido, turma? Eu posso fazer no sentido de quê? Por exemplo, aonde é que é mais adequado eu fazer o diagnóstico de pacientes que têm hepatite C, Covid-19, quais as ações que eu vou fazer para isso, tá? Monitorar e avaliar as intervenções, resultados e impactos. Então, isso daqui já é um ponto também que a gente está já quase no final das funções do sistema de informação, porque a partir do momento que eu tenho um conhecimento sobre a minha região, sobre a minha realidade, que eu vou fazer o planejamento, que eu vou organizar, que eu vou ter o poder de decisão, agora é a hora de ver se a minha intervenção trouxe resultados adequados e qual foi o impacto para essa população, para o meu serviço de saúde. Se for um impacto positivo, o que deve ser continuado? Se for um impacto negativo, o que precisa ser melhorado ou reestruturado para que a gente possa alcançar realmente esse resultado positivo? Turma, se eu tenho um sistema de informação adequada, eu tenho aí um auxílio na educação e a promoção da saúde. Gente, não tem como a gente dissociar ou separar a educação e promoção à saúde de nada do Sistema Único de Saúde, de nada quando se fala em saúde coletiva. Sempre o foco da saúde coletiva vai ser, literalmente, fazer com que a população ela tenha uma educação em saúde, ela sabe a importância da saúde, ela sabe a necessidade de se cuidar e, consequentemente, associar a promoção à saúde, que é promover esse bem-estar para ele mesmo, tá? Não adianta, por exemplo, turma, a gente vir com campanhas, com palestra, com informações maravilhosas falando que a obesidade está associada a diabetes e a hipertensão, se a população ela não se conscientiza disso, se a pessoa não se conscientiza disso. E uma das coisas que a gente mais percebe, gente, é a negação associada à doença. O que seria isso? As pessoas não acreditam que estão doentes, não aceitam que estão doentes. Enquanto a pessoa não aceitar a sua doença, enquanto a pessoa não aceitar o seu adoecimento, ela não vai ter uma promoção em saúde. Ela não vai ter uma educação em saúde. Por quê? Porque ela não vai entender que ela faz parte do processo e ela que precisa melhorar. E o sistema de informação à saúde, como traz e reúne informações importantes, turma, consequentemente, eles apoiam o quê? O desenvolvimento de pesquisas e produção de conhecimento, né? Porque a partir do momento que eu encontro o meu problema associado à minha realidade, as doenças presentes na minha realidade, as notificações, os problemas de gestão, ou até mesmo do cuidado das pessoas, eu posso criar pesquisas que possam facilitar o quê, gente? O desenrolar desse processo. Turma, e é muito comum a gente observar essas pesquisas no dia a dia nas unidades, nos postos de saúde, né? Sobre diabetes, sobre hipertensão, sobre HIV, AIDS, tá? E muitas vezes estão associadas ao quê? A uma característica realmente do indivíduo, né? Do indivíduo apresentar, e aí os boletins, o sistema de informação, eles nos mostram isso e, consequentemente, favorece aí com que a gente tenha pesquisas para que possa resolver aquelas problemáticas. Turma, observa só a quantidade de funções que o sistema de saúde eles nos mostra, né? Que o sistema de saúde eles não traz. Gente, o sistema de informação em saúde é essencial. É como se fosse um dos pilares associado ao crescimento do sistema único de saúde, ao estabelecimento, à resolução dos problemas associados à gestão, às doenças. É o sistema de informação. E quais são os tipos de dados, né, que o sistema de informação em saúde eles nos fornece? Ou quais são os tipos de dados de saúde de sistema de saúde que é fornecido por essa característica, esses programas, né? São dados demográficos, ambientais e socioeconômicos. Por que eu estou dizendo isso? Gente, porque os nossos formulários, nossos guias, os documentos que nós precisamos preencher para que possa obter essas informações são riquíssimos. São dados preciosos que nos mostram muita informação importante que a gente pode cruzar para que possa obter informações detalhadas sobre determinadas características, tá? Por quê? No sistema de informação, nesses dados que nós
nós obtemos da população não é somente ir lá e perguntar qual é a doença que você tem. Ah, eu estou com esquistossomose. Não. Esses dados, eles mostram muito mais informações. Se fez exame, última vez que fez o exame, se toma medicamento, se tem esquema vacinal. Então, assim, dependendo da característica de informação que vai ter, ou que precisa ser inserido, vai ter N informações. E dentro desses formulários nós podemos obter dados demográficos, ambientais e socioeconômicos, dados de morbidade, dados de mortalidade, notificações de surtos e epidemias, que nesse caso aqui, essas notificações de surto e epidemia entram contextos associados à notificação compulsória, né? Doenças de agravo, e também as características de saneamento básico. Lembra que muitas doenças, turmas, estão associadas a tudo que eu estou falando aqui para vocês, tá? Por exemplo, quando eu penso aqui em saneamento básico, determinadas doenças são transmissíveis por uma característica de uma educação sanitária, de saneamento básico, de dados socioeconômicos. Então, assim, a gente consegue ir relacionando essas informações. E aí, gente, novamente, só para a gente compilar, né, e para a gente fixar, qual seria a importância aí qual seria a importância do sistema de informação à saúde, tá? Nós podemos citar aqui que toda vez que eu conheço uma situação da saúde, e aí como é que eu conheço essa situação da saúde? Eu vou conhecer essa situação a partir do momento que eu tenho as informações de saúde da população. E como é que eu vou reunir essas informações? Através do Sistema de Informação em Saúde. Entenda, gente, Sistema de Informação à Saúde é um dos mecanismos associados a reunir informações de saúde da população em geral. Vai reunir de São Luís, vai reunir de Passo do Lumiar, da Raposa, de São José de Ribamar, e depois eu posso ter informações locais, informações regionais e informação nacional, tá? Uma vez que eu tenho esse conhecimento sobre a situação de saúde da população, consequentemente, eu posso fazer uma avaliação do contexto. Esses dados vão me dar informações importantíssimas para eu ter um poder de decisão para tentar resolucionar os erros, a problemática. Uma vez que eu tenho essa decisão, eu acompanho se a minha decisão está sendo eficaz para a resolução daquele problema, ou está agravando mais ainda o problema, ou não teve nenhuma mudança. E, consequentemente, eu vou ter uma ação. Essa ação vai ser de melhoria ou não. Se não for de melhoria, eu volto lá para o meu início. Eu avalio os dados, eu vejo as informações pertinentes, tomo novamente uma decisão, acompanho essa decisão e vejo novamente a ação. Foi eficaz? Foi. Então, continuo ou o que eu preciso melhorar? Ou não foi eficaz? Volto de novo, tá? E faço todo esse ciclo. E a partir desse momento, turma, eu trago para vocês, né, e vamos falar dos principais sistemas de informação, tá? Nós temos, turma, o sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o SNS, tá? O SNS, tá? Esse sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde envolve todos os estabelecimentos de saúde que existem no Brasil, e isso envolve, por exemplo, desde farmácias, né, que é um estabelecimento de saúde, postos de saúde, hospitais, todos estão cadastrados ali, tá? Nós temos o Sistema de Informações Ambulatoriais, que é o CIA-SUS, o Sistema de Informações Hospitalares, que é o SIM-SUS, o Sistema Nacional de Agravo de Notificação, que é um dos mais conhecidos pela população e acredito por vocês, que é o SINAM, tá? Que aqui vai mostrar as principais notificações de doenças de agravo, tá? Não são todas as doenças. Nós temos o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, SINASC, Sistema de Informação sobre Mortalidade, SIM, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, que é o CIPNI, tá? Que, sem dúvida, ultimamente é um dos também bastante
utilizados, tá? É um dos bastante mais conhecido. Inclusive, a partir dele, criou-se aí um aplicativo para, por exemplo, acompanhar a vacinação com Covid-19, por exemplo. Então, todos aqui que têm um cadastro no Sistema Único de Saúde, que tem a carteirinha do SUS, pode baixar o aplicativo. E apenas com o seu CPF, você já tem aí, por exemplo, uma declaração se você teve a primeira dose, a segunda dose e até mesmo a terceira dose, que é a de reforço, tá? Depois vocês podem até baixar esse aplicativo no celular de vocês, é o Conect SUS, tá? Conect SUS. Você já pode aí baixar essas declarações. Inclusive, por exemplo, para quem pretende viajar para algum país que exige, né, essa declaração, o próprio aplicativo, gente, ele já dá a declaração em espanhol e em inglês, tá? Muito, muito, muito útil. Tem também, gente, o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária, CIVESP Malária, tá? E aí, quando nós pensamos, esses daqui são alguns, tá, gente? Existem outros sistemas de informações em saúde, mas esses são alguns que são mais importantes para que a gente pode estar falando nesse momento. Lembrando que dependendo do tipo de notificação, dependendo do tipo de característica que nós pensamos, vai ter outros sistemas associados, como, por exemplo, sistema de IST-AIDS, tá? Vamos falar aqui um pouco, né, sobre algum desses sistemas, tá? Nós podemos citar aqui o sistema de... Gente, fica à vontade se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, se está tudo tranquilo, tá? Em relação ao Sistema de Informações sobre Nascido Vivo, SINASC, né, surgiu em 1990, e aí, turma, se vocês observarem, esses sistemas, eles são relativamente novos, tá? São relativamente novos esses sistemas de informações. Então, ele surgiu em 1990. Esse sistema ele propicia informações sobre nascidos vivos no país, com dados sobre a gravidez, o parto e condições da criança ao nascer. Ou seja, a gente reúne muito mais informações do que o próprio nome do sistema diz, né, sobre nascidos vivos. Mas não, gente, olha só, reúne dados sobre os nascidos vivos, mas também sobre a gravidez, sobre o parto e condições das crianças ao nascer, tá? O documento básico é a Declaração de Nascido Vivo, chamada DN, padronizada nacionalmente e distribuída pelo Ministério da Saúde em 3 vias. Ou seja, é necessário fazer o preenchimento desse DN, tá? Dessa Declaração de Nascido Vivo. As variáveis encontradas, mais importantes, encontradas nesse documento, nós podemos citar sexo, peso ao nascer, tipo de parto, local de ocorrência, duração da gestação, consultas pré-natais realizadas, grau de instrução da mãe. E aí vocês podem se perguntar, até que ponto essas informações elas passam a ser importantes? Gente, as informações elas passam a ser importantes num contexto associado ao quê? Olha só, nós sabemos que a quantidade de consulta pré-natal, ela interfere totalmente na qualidade de vida da gestação, tá? Quanto menores número de consulta pré-natal o indivíduo, a mulher tiver, mais vai influenciar nesse contexto associado aí à qualidade da gestação, né? Nós sabemos aí que dependendo do estudo, geralmente o correto é que tenha aí em torno de 7 até 12 consulta pré-natal, tá, gente? E aí tem mulheres que só tem 2, 3. E, por exemplo, tipo de parto, quantos partos já teve aquela mulher. Tudo isso influencia na qualidade da gestação, como também da criança. E isso pode perpetuar em surgimento de doença por longos anos, tá? Turma, a Lei número 12.662 de 2012, ela assegura a validade nacional à Declaração de Nascidos Vivos, tá? Que é a DNV. Quando a gente fala em assegura a validade nacional da Declaração de Nascido Vivo, ela mostra o quê? Que essa declaração ela é válida, ela é importantíssima e ela serve como parâmetro para várias informações e que é obrigatório o preenchimento dessa declaração, tá? No artigo 2, aliás, no artigo 2º da Lei número 12.662 de 2002, diz o seguinte: a declaração de nascido vivo tem validade em todo o território nacional até que seja lavrado o assento do registro do nascimento, tá? Então, por exemplo, enquanto não tiver a certidão de nascimento da criança, o que vale é a declaração de nascido vivo sobre aquele indivíduo, tá? Sobre a existência daquele indivíduo.
O artigo 3º também fala que a declaração de nascido vivo será emitida para todos os nascidos com vida ocorridos no país e será válida exclusivamente para fim de elaboração de políticas públicas e lavratura do assentamento de nascimento. Ou seja, o principal foco da declaração de nascido vivo é favorecer o registro da criança, consequentemente a certidão de nascimento, como também as informações presentes nessa declaração de nascido vivo vai ajudar na elaboração de informações e políticas públicas voltadas para esse público. No parágrafo 1º do artigo 3º, diz o seguinte: a declaração de nascido vivo deverá ser emitida por profissional de saúde responsável pelo acompanhamento da gestação, do parto ou do recém-nascido, inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é o CNS, ou no respectivo conselho profissional, tá? Então, é só para vocês compreender que não é qualquer pessoa que pode estar associado a fazer esse registro na declaração de nascido vivo. Turma, nós temos aqui, como eu falei para vocês, a declaração de nascido vivo, ele é dada em 3 vias, tá? Essas vias, de certo modo, uma vai ser dada para a mãe, outra vai ficar no estabelecimento de saúde e o outro armazenado, arquivado. Turma, falando agora um pouco sobre o Sistema de Informação sobre Mortalidade, né? Que é o SIM. Surgido esse Sistema de Informação sobre Mortalidade em 1975, aí a gente percebe que é um dos sistemas de informação mais antigo, tá? O documento é baseado na Declaração de Óbito, padronizada nacionalmente e distribuída pelo Ministério da Saúde em 3 vias. Turma, por que isso daqui é importante? Por que esses sistemas de informação são importantes? Porque as informações elas são padronizadas. Então, a mesma declaração que é usada aqui em São Luís é usada lá em Manaus, é utilizada lá em Roraima, em Boa Vista, é usada em todos os locais, tá? Quais são as variáveis que são encontradas nesse sistema de informação sobre mortalidade? As variáveis mais importantes são a causa básica do óbito, claro, o sexo, a idade, o grau de instrução, a ocupação habitual, o local de ocorrência e a assistência médica que foi prestada, ou não. Com base nessas informações, é possível realizar análise de situação, planejamento e avaliação das ações e programas na área da saúde de uma região. Por quê? Porque a partir do momento que eu pego essas declarações de óbito de uma região e eu vejo que existe óbitos, mais óbitos associados a uma condição de saúde, eu vou fazer o quê? Eu vou planejar. Imagine só, você saber que determinada população em determinada região morre muito por hipertensão, por infarto. Por que está morrendo por infarto? Quais as condições associadas àqueles indivíduos ali? Qual o planejamento que pode ser realizado? Houve assistência médica, está tendo assistência médica, tem avaliação dos programas, tem ações de programas ali, mas se tem, por que está morrendo a população sobre isso? Outro sistema também importante, turma, de notificação, e aí aquilo que eu comentei para vocês, sem dúvida é uma das mais importantes e que nós conhecemos mais, é o sistema de informações de agravos de notificação. O que seria isso? Quando a gente fala sistema de informação de agravo, são doenças, né, situações de saúde que são importantes que seja notificado o mais rápido possível. Inclusive, dependendo do tipo de doença ou de agravo, tem umas que tem que ser notificadas em até 24 horas, tá? O seu objetivo, né, desse sistema é coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica nas 3 esferas de governo, para apoiar processos de investigação e de análise das informações sobre doenças de notificação compulsória. Quando a gente fala doença de notificação compulsória, precisa notificar basicamente imediatamente. E aí tem umas que tem um tempo maior para ser notificado e outras que tem que ser basicamente imediata, tá? Critérios para a inclusão de doenças e agravo na lista de notificação compulsória. O que faz uma doença entrar nessa lista de notificação compulsória, gente? Doenças e agravos, tá? Não somente doenças, mas doenças e agravos.
A vulnerabilidade, ou seja, a facilidade, né, da transmissão, da ocorrência, a facilidade da população ser mais vulnerável àquele contexto, tá? Compromissos internacionais, quando a gente fala compromissos internacionais, está associado a pactos que são feitos, né, na Organização Mundial de Saúde, na Organização Pan-Americana de Saúde, porque tem determinadas doenças que são agravos, são doenças que são, de certo modo, necessárias ser notificadas, porque elas podem ter o poder de disseminação maior, pode levar agravos à saúde maior à população, então, muitas vezes, pode até não ter em grande quantidade, por exemplo, num país, não é ocorrente em determinado país, mas ela se torna um compromisso, se tornar como de notificação compulsória por pactos que são feitos aí internacionalmente. Doenças que estão associadas aí, gente, a epidemias, surtos e agravos inusitados à saúde, né, que surge aí basicamente do nada. Um exemplo bem clássico foi a Covid-19, que entrou nessa lista assim que surgiu, tá? A magnitude dessas doenças, tá? O quão ela alcança a população, o quão ela alcança a sociedade, o país, o mundo. O potencial de disseminação, quanto mais fácil, gente, ou mais rápido tem um poder de transmissibilidade de uma doença, ela facilita a entrada nessa lista de notificação compulsória, tá? E, consequentemente, a transcendência, que envolve a severidade, a relevância social e a relevância econômica. Gente, eu falando isso para vocês aqui, esses critérios que incluem, né, as doenças em ser de notificação compulsória, é muito fácil a gente estar sempre lembrando do Covid-19. Porque se vocês observarem, basicamente todos esses critérios incluem, por exemplo, a Covid-19. Turma, só um momento. Turma, e ainda pensando, né, sobre essa característica do sistema de informação de agravo de notificação, tá, o SINAM, que é importantíssimo nós compreendermos, é necessário entender sobre esse sistema, né? É o mais importante sistema para a vigilância epidemiológica. Lembra quando nós falamos de vigilância epidemiológica, nós estamos associando a vigilância em saúde, que envolve, de certo modo, a epidemiológica, a sanitária, a ambiental, tá? E aí, quando se pensa no sistema de informação de agravo de notificação, envolve especificadamente a vigilância epidemiológica, que tem o objetivo de coletar e processar dados sobre agravo de notificação em todo o território nacional, desde o nível local, tá? O sistema ele é alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doença e agravos que consta da lista nacional de doenças de notificação compulsória, tá? E, de certo modo, quais são, tá, gente? Quais são essas agravos, doenças e agravos de notificação compulsória? Por que a gente tem que entender, tá, turma? A gente tem que entender, de certo modo, porque, assim, muitas vezes nós temos que compreender que essas notificações, elas não estão associadas somente à doença. É muito importante compreender o que seria agravo e o que seria doença, né? A doença é propriamente a etiologia, a fisiopatologia instalada, e agravo são situações que podem levar ao agravamento da saúde do indivíduo, tá? Com aparecimento ou não de doença.
E nós temos, gente, uma lista enorme associada à doença ou agravo, tá? Por ordem alfabética. Eu vou falar, de certo modo, as importantes, na verdade, vou falar, de certo modo, sobre essas doenças e agravo para vocês ficarem mais claros. E como eu falei para vocês, dependendo do tipo de agravo ou de doença, nós temos aí uma periodicidade de notificação, tá? Então, por exemplo, acidente de trabalho com exposição a material biológico é um agravo, não é uma doença, é um agravo, tá? Que deve ser notificado semanalmente, tá? Acidente de trabalho grave, fatal e em criança e adolescente já tem também uma notificação, é um agravo, e a notificação que tem que ser notificado, gente, a Secretaria Municipal de Saúde em até 24 horas, tá? Acidente por animal peçonhento, até 24 horas, para na Secretaria Municipal de Saúde. Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, também pela Secretaria Municipal de Saúde, em até 24 horas. Botulismo tem que ser notificado em até 24 horas para o Ministério da Saúde, para a Secretaria Estadual de Saúde e para a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Cólera, do mesmo jeito, tá? Coqueluche, em até 24 horas, para a Secretaria Municipal de Saúde Estadual, tá? A dengue, casos semanalmente, dengue óbitos, tem que ser em até 24 horas para as 3 esferas. Difteria, para estadual e municipal, em até 24 horas. E assim, turma, nós temos aí várias doenças associadas. É interessante que depois, eu vou disponibilizar esse material para vocês no AVA, é interessante que depois vocês baixem essa lista para vocês verificarem, porque é uma extensão de doenças, que envolve doença de Chaga, doença invasiva da hemófilo influenza, doença febris e hemorrágicas, tá? Olha a quantidade: doença aguda pelo Zika vírus, febre chikungunya sem transmissão, tá? Febre maculosa e outras rickettséias, ou rickettsiosis, febre tifoide, hepatites, influenza, leishmaniose segmentar americana, leishmaniose visceral, tá? Peste, raiva humana, rubéola, tétano. Então, existe, turma, de certo modo, uma gama de doenças e agravos que são notificados corriqueiramente as 3 esferas. Quando eu falo as 3 esferas, eu estou falando a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal Estadual e a Secretaria e o Ministério da Saúde. Lembrando que, só um momento. E aí, turma, é muito importante nós compreendermos, né, que quando se fala nas 3 esferas, nós nos referimos ao quê? Nós referimos, de certo modo, à notificação associada à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria Municipal Estadual e ao Ministério da Saúde. É importante nós compreendermos que esse aspecto está associado também à periodicidade, que pode ser em até 24 horas ou em até 7 dias, né, que seria semanalmente. É importante compreender que existem critérios associados a essa periodicidade, tá? Quanto mais grave a doença ou agravo, mais rápido é necessária essa notificação, tá? Turma, de certo modo, existem 2 documentos básicos que complementam entre si as informações sobre cada caso notificado. Quais são esses documentos? É a ficha individual de notificação e a ficha individual de investigação. Quando nós falamos nessa ficha individual de notificação, que é a FIN, ela é preenchida pelas unidades assistenciais a partir da suspeita clínica da ocorrência de algum agravo de notificação compulsória ou agravo sobre vigilância, tá? Muitas vezes, turma, essa
notificação, ela não é nem confirmada, tá? Ela é uma suspeita, mas é preciso notificar para que possa ser investigado quanto antes, tá? Ficha individual de investigação, que é a FII, que contém campos específicos de orientação para a investigação do caso, tá? Além dessas fichas, o sistema também possui planilhas e boletim de acompanhamento de surtos, que inclusive, gente, são esses boletins epidemiológicos que são, de certo modo, lançados todos os anos pelo Ministério da Saúde. Aí eu trago para vocês um exemplo aqui, gente, é o boletim epidemiológico, tá? Do novo coronavírus. E nesse boletim vai ter as informações pertinentes, as informações necessárias associadas aí ao novo coronavírus. Lembrando que geralmente esses boletins eles são lançados anualmente, porque é necessário fazer uma coleta de dados durante o ano, o processamento desses dados, o planejamento e a tabulação e análise dos dados. Turma, aí eu trago para vocês aqui a FIM, né, que é a ficha de investigação, tá? Do Sistema de Informações e Agravo de Notificação, SINAM. E aí nós podemos observar aqui, de certo modo, o tipo de notificação de ficha. Por exemplo, aqui nós temos o 2, né? Nós temos aqui, nos dados gerais, 2, agravo ou doença. Acidente de trabalho com exposição a material biológico, códigos que se refere, e aí, turma, a gente tem o nome do paciente, a unidade de saúde de notificação, nós temos a idade, o sexo, a escolaridade, e aí raça, cor, e isso a gente vai tendo um N gama de informações dentro dessas fichas. E aí, por exemplo, para cada tipo de agravo, tá, e doença, nós temos a ficha própria, tá? E aqui, ó, qual foi o tipo de exposição que o indivíduo, se teve tipo de exposição, sim, não, se foi percutânea, foi mucosa, se a pele estava íntegra, se não estava íntegra, qual foi o material orgânico que se submeteu ao acidente, se foi sangue, se foi líquido amniótico, líquido, fluido com sangue. Então, assim, são várias informações que podem ser coletadas e a partir disso a gente pode ter aí N características associadas. Além disso, turma, nós temos aí também qual foi o planejamento que foi feito com esse paciente, se ele fez o uso de PrEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, se ele fez uso de vacinas antivirais, se fez o uso, por exemplo, de quais medicamentos, tá? Então, tem muitas informações aqui importantes. Turma, observa que dentro do sistema de informações, né, em saúde, eu estou dando muita ênfase aqui para o SINAM, porque, como eu falei para vocês anteriormente, o SINAM ele tem uma importância muito grande associada à característica brasileira, tá? E aí, turma, a partir da alimentação do banco de dados do SINAM, pode-se quando se tem essa alimentação adequada, porque nós sabemos que existe aí a subnotificação, a notificação inadequada, tá, o atraso nessas notificações, mas quando se tem um SINAM bem alimentado, o que isso nos traz? A gente pode realizar diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, ou seja, saber por que ocorreu aquele evento, ou por que está ocorrendo. A gente pode fornecer subsídio para explicações causais dos agravos de notificação compulsória, saber por que está ocasionando aqueles problemas, indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo na identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica. Ou seja, eu posso chegar naquela população e dizer: você corre o risco de ter esse adoecimento, você corre o risco de ter esse problema. Por que você corre? Por isso e por isso. Quais são as medidas que você pode ter para impedir essa ocorrência, para impedir essa problemática, tá? Além disso, nós podemos calcular a incidência, a prevalência, a letalidade e a mortalidade, que são fatores totalmente diferentes aqui, tá, gente? Incidência são casos novos, prevalência são casos novos mais antigos, letalidade é a capacidade de levar à morte por um indivíduo, em um indivíduo de determinada doença, e mortalidade são as mortes ocorridas pelaquela doença, tá? E eu sabendo isso, eu consigo, de certo modo, planejar
mecanismo para minimizar essa problemática. E aí, turma, nesse momento a gente passa para um outro sistema de informação em saúde, que é o Sistema de Informação Ambulatoriais do SUS, tá? Que ele surgiu em 1992, também é considerado um sistema de informação ambulatorial relativamente novo, tá? Este é o sistema que processa todas as apresentações ambulatoriais de atenção básica, média e alta complexidade, gerando arquivos para compor o Banco de Dados Nacional dos Atendimentos Ambulatoriais. De certo modo, gente, esse sistema ele leva informações de atendimentos, né? Aqueles estabelecimentos de saúde que são registrados naquele Conselho Nacional de Estabelecimento de Saúde, eles estão fazendo atendimento de quê? Sobre o quê? E por quê? Nós temos o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde, tá? Sua finalidade é registrar todos os atendimentos provenientes de internações hospitalares que foram financiadas pelo SUS, tá? Então, quais seriam aí as internações que aconteceu e que tipo de internação, doença, local, resolução dessa internação, se veio a óbito, se não foi a óbito, o que utilizaram, tá? Todas que são financiadas pelo SUS precisa ter essa informação, esse preenchimento, tá? O Sistema de Informação Hospitalar do SUS, tá, gente, ele é gerido pela Secretaria de Assistência à Saúde, sendo o seu documento básico a autorização de internação hospitalar, tá? E isso precisa, literalmente, para que o indivíduo seja internado, precisa desse documento, dessa autorização de internação hospitalar. E aí nós temos aqui a ficha de atendimento ambulatorial, né? Nós temos aqui, de certo modo, a ficha, né? O que tem que ser preenchido, as informações, tá? Como unidade prestadora de atendimento, seu registro, endereço, identificação do paciente, assinatura do paciente responsável, porque muitas vezes o paciente ele pode estar numa internação de imediata, e aí ou acamado, ou inconsciente, tá? Então, nós temos várias informações que precisam ser preenchidas. Tá? A solicitação, a autorização, todos os aspectos associados aí à internação em si. Turma, sem dúvida, outro sistema que muito foi se utilizado, outro sistema que muito foi acompanhado neste momento, né, pandêmico, é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, o famoso PNI, né? Programa Nacional de Imunização. Gente, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, ele foi desenvolvido para orientar as ações do Programa Nacional de Imunização, PNI, que já existia, tá? E aí, consequentemente, associaram também a um sistema de informação em saúde, tá? E qual a importância desse sistema de informação? A importância dele, gente, é avaliar os programas de imunização, tá? A API, favorecer estoques e distribuição de imunobiológico, EDI. Por isso, turma, que às vezes quando a gente não tem o conhecimento dessas políticas, dessas características, a gente não tem compreensão sobre algumas coisas, né? Por muito momento, por exemplo, eu vi algumas pessoas falando, por que determinada cidade foi mais vacina do que outra, tá? Por que determinada cidade foi tal vacina e outra foi outro laboratório? Turma, tudo isso é feito através de estratégias, através de estudos, tá? E, sem dúvida, como a gente fala da vacina para a Covid-19, se refere aqui às estratégias do Programa Nacional de Imunização, tá? Turma, o Programa Nacional de Imunização, ele apura os imunobiológicos utilizados, né, saber quantidade, dose, a população, tá? Como também o Programa Nacional de Imunização, você também pode observar, junto com o sistema de informação desse programa, os eventos adversos pós-vacinação, tá? Quais foram os eventos adversos? Gente, eventos adversos ou reações adversas é algo muito importante, tá? Compreender. Quando a gente fala em eventos adversos ou reações adversas, é aquilo que o paciente apresenta de inconveniência a partir do uso de um medicamento que ele apresenta em uma dose normal usando aquele medicamento.
Por exemplo, o paciente ele tem coceira, o paciente ele tem urticária, o paciente aparece espinha depois que toma vacina, isso é um evento adverso, tá? Após vacinação. Não é uma toxicidade, tá? Não é uma intoxicação. Por quê? Intoxicação é quando se faz toxicidade, é quando se faz o uso em grandes dosagens, tá? Um exemplo, turma, quando o paciente ele toma dipirona, tá? O paciente ele toma dipirona em uma dose normal, uma quantidade que é terapêutica, que geralmente é comum ser administrada. E ele tem, por exemplo, falta de ar, coceira, ele teve uma reação adversa, ele teve um evento adverso, e não uma intoxicação. Turma, programa de avaliação do instrumento de supervisão, né? Também ser avaliados os documentos que supervisiona o Programa Nacional de Imunização, atualiza essa documentação, tá? Também se faz, gente, o programa de avaliação do instrumento de supervisão em sala de vacinação, sistema de informações nos centros de referência imunobiológicos especiais, nos próprios laboratórios que produzem esses imunobiológicos. Turma, e os dados coletados associados a esse Programa Nacional de Imunização? Olha só, refere-se ao número de indivíduos vacinados nas unidades de saúde, a movimentação dos imunobiológicos, estoque, distribuição, utilização, perdas técnicas e físicas. Quando a gente fala perdas técnicas, gente, é no manuseio, né, na má administração da medicação, no uso de seringa e outros aspectos. E quando a gente fala nas perdas físicas, por exemplo, não tem espaço para armazenagem, almoxerifado, temperatura, não tem câmaras frigoríficas para armazenar, para ter o estoque. E a notificação de eventos adversos, tá? As principais vacinas que integram o Programa Nacional de Imunobiológico, gente, ou de imunização, são a tetravalente, que é contra o difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos influenza tipo B, a tríplice viral, tá? Que é contra o sarampo, rubéola e cachumba, a BCG, que é contra a tuberculose, as vacinas monovalentes contra a poliomielite, a hepatite B, a febre amarela, influenza e várias outras, inclusive soros, chegando a mais de 50 tipos de imunobiológico. Gente, o Programa Nacional de Imunização ele foi de primordial importância no Brasil para diminuir taxa de morbidade, mortalidade, para o crescimento da população e vários outros aspectos. Uma situação também muito importante aqui, turma, é que o Programa Nacional de Imunização brasileiro, ele é referência mundialmente, tá? Tem países que não têm, por exemplo, os Estados Unidos não tem programa de imunização, tá? E aí nós temos, turma, já imaginou ter que pagar, por exemplo, essas vacinas? Vou dar só um exemplo para vocês. Nós temos aí a vacina que é utilizado contra algumas cepas do vírus do papiloma vírus, né, o HPV. Gente, geralmente o Sistema Único de Saúde ele aplica essas vacinações em adolescentes até 2 doses. Se você for numa clínica de vacinação particular, que também é algo que está crescendo demais no Brasil, turma, cada dose é 500 e poucos reais, tá? 500 e poucos reais. Sendo que o mais adequado seria até 3 doses, ou seja, você paga R$ 1.500. Turma, continuando esses sistemas, né, nós temos aí o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária, que é o CIVEP Malária, tá? O CIVEP Malária, né, é utilizado em todos os estados da Amazônia, tá? Legal. É importante nós compreendermos aqui, quando a gente fala em Amazônia, legal, é porque, de certo modo, existe a mata Amazônia que entra nesses estados, porque, por exemplo, o Maranhão. O Maranhão não faz parte do norte, ele é nordeste. Contudo, ele está dentro da Amazônia Legal por causa da Mata Amazônia que entra em determinadas cidades, municípios do Maranhão, tá? E aí, a Amazônia Legal ele é composta pelos estados Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso, tá?
onde se concentra mais de 90% dos casos de malária do Brasil. Então, quando nós pensamos nesse sistema de informação, o principal foco, literalmente, é a Amazônia Legal. Não significa que, se um paciente ele for diagnosticado, por exemplo, lá na região sul do país, não vai ser investigado. Vai ser investigado, notificado, e muitas vezes o rastreio vai ser observado, que esse paciente ele veio dessa região, possivelmente. E aí, turma, diante desse contexto, né, nós temos no SUS um departamento de informática que dispõe basicamente sobre todos esses sistemas de informações, tá? Que é o DataSUS, que é o departamento de informática do SUS, chamado aí DataSUS. O DataSUS, gente, ele disponibiliza informações que pode servir para subsidiar a análise objetiva da situação sanitária, tomadas de decisão baseada em evidências e elaboração de programas de ações de saúde, tá? Então, o DataSUS, ele traz essas informações aí importantíssimas, tá? E aí, gente, por exemplo, no DataSUS, nós podemos encontrar o Conect SUS, que é um portal de saúde, que é do cidadão, que eu até falei para vocês, inclusive vocês podem baixar esse aplicativo. No DataSUS, nós podemos ter também aí, de certo modo, o cartão de nacional do SUS, que é obrigatório para todos os indivíduos que fazem uso do Sistema Único de Saúde e que, de certo modo, todos nós, um dia ou outro, usamos, utilizaremos ou vamos usar, tá? Tem um Tabnet, que está associado também a algumas informações de saúde, principalmente associada ao sistema de gestão em saúde. Tá? Turma, aí aqui é só para vocês observarem, né, em relação ao Tabnet, informações de saúde. Nós temos aí informações sobre acidentes por material, por animais peçonhentos, cólera, peste, hepatite, febre tifoide. Então, nós temos várias informações associadas a esse sistema. Tá? E aí, turma, eu posso, por exemplo, de certo modo, ir filtrando essas doenças por estado, por município, por região. Por exemplo, ó, eu posso selecionar aqui doenças de 2004, dengue de 2014 em diante. Aí eu posso selecionar, por exemplo, o Maranhão. Gente, ele é bem autodidata, esse Tabnet, tá? Bem autodidata mesmo. E aí eu posso selecionar, né? No primeiro semestre, eu posso estar observando 2014, 2015, 2016, 2017. Lembrando que, infelizmente, esses sistemas são maravilhosos, mas muitas doenças não estão atualizadas, demoram a ser atualizadas, tá? E aí, turma, eu posso, de certo modo, também gerar gráfico, informações. Turma, eu vou disponibilizar isso daqui para vocês e, por exemplo, vocês podem baixar esse tutorial ou assistir esse tutorial de como utilizar o Tabnet, tá? E é importante vocês compreenderem, porque vocês, como futuros enfermeiros, principalmente, trabalham muito com essas questões de formulação de dados, de obtenção de dados. E entender sobre o Tabnet, como encontrar essas informações é importantíssimo. Fora que vocês podem também obter informações para fazer pesquisas, né? Para eventos científicos, artigos científicos, para entrar em mestrado, em doutorados associados a essas informações. Turma, nós temos o Tabwin, que também foi desenvolvido pelo setor de informática, né, do SUS, pelo Departamento de Informática do SUS, com a finalidade de permitir às equipes técnicas do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e da Secretaria Municipal de Saúde a realizar tabulações rápidas sobre arquivos pré-definidos nas bases que constituem os sistemas de informações de saúde, de forma simples e rápida, transformando-os em tabelas, gráficos e mapas. Olha que interessante, gente. O Tabwin é um sistema que ajuda essas secretarias a criar rapidamente gráficos e tabelas, né, mapas, para mostrar esses dados. Lembrando, turma, que essas ilustrações, elas são importantíssimas em que contexto? Elas são importantíssimas porque isso facilita a visualização dos dados e, consequentemente, relacionar essas informações. Também trago para vocês aqui, turma, quando eu disponibilizar, quando terminar a aula, eu vou disponibilizar para vocês já no Ava, esses slides aqui, tá? Também tem aqui, por exemplo, esse site que ele mostra muito bem como é que funciona esse DAPWin.
tá? Olha só, casos de área identificado no Amazonas. Então, tem como a gente ir mostrando aí os dados por sexo, tá? Por região, por ano. Turma, a construção e a aplicação de índices e indicadores de produção de serviços, de características epidemiológicas e dos aspectos demográficos de interesse, isso é importantíssimo, turma, tá? A gente tem que entender que a partir do momento que eu tenho essas informações, que eu tenho esses dados, consequentemente, eu favoreço o quê? Eu favoreço aí informações para que eu possa minimizar aquela problemática na minha região, tá? Porque eu vou planejar, eu vou programar o serviço de saúde, encontrar as falhas, encontrar os aspectos positivos, somar-se esses aspectos positivos e selecionar e resolver essas falhas. A avaliação e tomada de decisões relativa à alocação e distribuição de recursos, uma vez que eu tenho as informações muito bem tabuladas, muito bem organizadas, eu posso direcionar os recursos associados, tá? A avaliação do impacto e intervenções nas condições de saúde também é importante, porque uma vez que eu tenho esse conhecimento, eu posso ver se as minhas intervenções ou os impactos estão adequados. Turma, e por fim, né, eu deixo aqui algumas referências que foram utilizadas para a confecção desses slides falando sobre sistema de informação em saúde. É importante nós compreendermos que dentro da disciplina de saúde coletiva eu faço um apanhado geral, mas quando vocês estiverem especificadamente dentro dos conhecimentos específicos da enfermagem, associado ao Programa Nacional de Saúde da Mulher, do idoso, da criança, do adolescente. Consequentemente, vocês vão estudar mais detalhadamente sobre esses sistemas de informações. Turma, alguma dúvida, algum comentário? Querem falar alguma coisa?